Abra aí a sua palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 20. Eu vou ler os versos 22 e 23. Aí eu vou pular um pouquinho, leio 28 e 29. Quero adiantar aqui a vocês que estão aqui, e a pessoa que está acompanhando em casa, que eu tenho guardado no meu coração uma palavra de Deus, e eu acredito que é para alguém aqui. E eu vou deixar isso no finalzinho do texto, no finalzinho da mensagem. E gostaria que você guardasse isso no seu coração, essa expectativa, porque eu acredito que é uma resposta da parte de Deus para alguém. Amém? Então guarda aí. 1 Reis, capítulo 20, versos 22 e 23, eu leio na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te, e atenta e olha o que hás de fazer. Porque no decurso de 1 ano, o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles em campo raso, ou seja, vale. E por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Pula para o verso de número 28, eu leio agora o 28 e 29. E chegou o homem de Deus, e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Aleluia! E 7 dias estiveram estes acampados de fronte dos outros, e sucedeu que ao 7º dia, a peleja começou, a batalha se iniciou, e os filhos de Israel feriram dos sírios, dos inimigos, 100.000 homens de pé num dia. Você pode dizer amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida e está sendo lida nesse lugar. Nosso coração está desejoso de ouvi-lo mais uma vez. E nós aqui entendemos, Deus, que não é apenas um desejo, uma vontade, que parte apenas do nosso eu, da nossa carne. Mas é uma necessidade. Nós precisamos ouvi-lo, Senhor. Afinal de contas, é a tua palavra que dirige os nossos passos. Como o salmista disse, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Por isso nós lhe pedimos, em meio às nossas guerras, às nossas lutas, às nossas batalhas, às nossas crises emocionais, nós precisamos muito ouvi-lo, identificar a tua voz, em meio a tantas vozes. Então fala conosco, por intermédio da tua palavra. Ministra o nosso coração, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, amém. Queridos, uma alegria sempre poder estar aqui falando um pouquinho de Deus, né? Lendo a palavra dele, aprendendo um pouco do Senhor. O nosso Senhor Jesus disse: aprendei de mim, sou manso, humilde de coração, e como resultado de um aprendizado de uma maneira correta, alinhadas às Escrituras, ele diz: encontrareis descanso para a vossa alma. Meu jugo é suave, o meu fardo ele é leve. Ontem eu estava orando a Deus e confesso a vocês, irmãos, que aconteceu, não é uma experiência nova, mas é uma mudança completa de mensagem. Você sabe, para nós pastores, isso é maravilhoso e é horrível ao mesmo tempo, porque você sabe que o que é você está tudo pronto, perto, certinho, redondinho, preparado, vamos colocar isso, vamos fazer assim, está aqui os slides, a mensagem está pronta, e nós vamos colocar isso ontem de noite. Aí você vai deitar,
E aí eu começo a ler o texto e algo da parte de Deus aperta meu coração. Por isso que eu digo que tem uma resposta da parte de Deus para vocês aqui essa manhã. Eu creio nisso de todo o meu coração e feliz a igreja que ora, irmãos. Porque uma igreja que ora perturba o pastor, tira o sono do pastor, muda as mensagens, transforma a visão. A igreja que ora é uma igreja fantástica, é uma igreja maravilhosa, é uma igreja atuante. O Espírito Santo de Deus trabalha no meio de uma igreja que ora, que clama ao Senhor. Então houve uma mudança. Me sinto como o escritor de Judas, não é o Judas traidor não, mas é aquele da carta antes de Apocalipse. Judas é uma carta tão curtinha que só tem um capítulo. E ele começa a carta escrevendo: olha, eu gostaria de escrever, de falar com vocês sobre salvação comum. E aí houve uma mudança. Mas tive por necessidade de exortar, de estimular vocês a batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. De vez em quando isso acontece. Essa mudança de tema, essa mudança de assunto, essa mudança de mensagem, para mim, ao mesmo tempo que é trabalhoso, porque você tem que mudar tudo, ela é fantástica, porque aponta a direção do Espírito Santo para a nossa vida, e glória a Deus por isso. Ele precisa mandar nesse lugar, ele precisa mandar na nossa vida, ele precisa dirigir os nossos passos. Então eu me deparei com esse texto, e esse é um texto que me chamou muito a atenção, porque eu me lembrei, pelo Espírito de Deus, de uma promessa que eu e a Camila recebemos, e vou deixar para contar isso para vocês no fim. Mas nós recebemos alguns anos atrás uma promessa e tivemos uma experiência muito interessante com Deus, e entendemos que não é todo dia que essas coisas acontecem, mas de vez em quando o nosso Deus, sabe, ele reserva meio que um mimo para a gente. Ele diz: meu filho está precisando de um gás, está precisando de alguma coisa diferente, meu filho está precisando, eu vou dar aqui um lampejo de graça para ele, ou uma gota de graça para ele. E nós já recebemos ao longo dessa caminhada de fé, eu não vou nem dizer gotas, mas verdadeiras chuvas e chuvas e chuvas abundantes da graça, da presença e da direção dele, de coisas que a gente vive e acontece na nossa caminhada, que a gente diz: meu Deus, para nós é a prova da prova da prova, e de novo a prova de que ele está tomando conta da gente, ele está dirigindo os nossos passos. E é tão bom a gente perceber isso, amém, igreja? É muito bom a gente perceber isso. Esse texto, irmãos, ele trata de uma guerra entre o rei da Síria e de Israel. O rei da Síria, que era, o nome dele está no versículo de número 1, Ben-Hadad, era o nome do rei da Síria, era o inimigo da época. A Síria era a maior potência da época, e se levantou contra Israel, e o rei de Israel não era lá essas coisas não, era o Acabe. E quando a gente fala de Acabe, eu penso que se você lê a Bíblia e conhece o texto, você deve entortar a cara mesmo, porque Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Só que de uma maneira assim, diferente, nesse capítulo Acabe, ele resolve confiar em Deus, por incrível que pareça. Acabe, ele resolve se voltar para o Senhor, Acabe, ele resolve ouvir o profeta, Acabe resolve crer. E é tão fantástico, igreja, o que acontece ou pode acontecer na nossa vida quando a gente decide crer, quando a gente decide acreditar em meio às guerras, às afrontas que a gente enfrenta, às lutas que aparecem diante de nós. Nós precisamos tomar uma decisão, e a decisão não é de fugir, não é de ter medo, não é de ficar apavorado, não é de entrar em desespero, a decisão é de crer. Nós precisamos crer, é Deus que cuida de você, é Deus que está na frente da sua vida, é Deus que governa os seus passos. Olha para trás, querido, não fica olhando para trás todo dia não, que não é legal, mas é o retrovisor, é só para dar aquela olhada básica e você vai ver quantos livramentos, quantas vitórias, meu Deus do céu, quantas coisas lindas
Deus já não fez na sua vida? Quantos episódios em que você disse, agora já era, agora não vai dar, agora é o meu fim, agora nós não vamos conseguir continuar, e alguma coisa aconteceu, ali estava Deus, ali o Senhor se manifestou, ali a mão de Deus se mostrou fiel para com você. Você pode dizer glória a Deus por isso. Deus é fantástico, Ele é maravilhoso. Agora Deus, eu não sei o seu, o meu, o nosso... O meu gosta de emoção. Você entendeu? O meu gosta assim de prorrogação e pênalti. O meu Senhor assim, tem hora que você vai. Meu Deus, não vai. Foi. 49, 50 do segundo tempo. E ele vem e surge. É com emoção. A minha vida, eu não sei a sua, a minha sempre foi com emoção. Nunca foi assim, não, tá sobrando, tá tranquilo, tá moleza. Não, sempre foi assim, meu Deus apareceu. Eu creio que, para dar glória a Deus, porque sinceramente, irmão, a nossa fé é esticada. E como numa academia, como a gente faz com o corpo, numa musculação, a nossa fé ela precisa ser treinada. E como é que se treina a sua fé? Estica a sua fé? Ora, meu irmão, enfrentando lutas e adversidades e batalhas, momentos difíceis. E eu prefiro chamar de momentos especiais com Deus. Eu tenho vários momentos especiais com Deus. E aqui Israel está passando um momento especial, uma luta, uma guerra. E aqui a guerra era literal. E simplesmente a maior potência do mundo se levanta contra Israel. Entenda agora Israel, o reino do norte, onde Acabe era o rei. E agora, lá vem eles, esse tal de Ben-Hadad, contra o rei de Israel e todo o povo de Israel. Eles já estão cercados. E um mensageiro do inimigo vem com uma proposta muito imoral. Vamos ler o verso primeiro para a gente entender o contexto da história. O verso primeiro, estou em 1 Reis 20. Diz assim: Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças. 32 reis. Quantos reis ele juntou? 32. Eram 32 reinos contra Israel. Cavalos, carros, havia contra ele. Subiu, cercou Samaria, capital do reino do norte. Pelejou contra ela. Enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e mandou o recado. Olha o recado, olha a mensagem. 3. Assim diz Ben-Hadad, o inimigo: a tua prata, teu ouro são meus. As tuas mulheres e os melhores dos teus filhos também são meus. Então já manda um mensageiro dizendo o seguinte, vai ter acordo se você me der a tua prata, o teu ouro, a tua riqueza, tudo que você tem de valor. Eu também quero as mulheres, porque eu posso entregar para os meus soldados as mulheres aqui. Eu também quero os teus filhos, vamos treiná-los, vamos crescer aqui para ser soldados meus. Eu quero tudo isso para mim. Eu não sei vocês, mas eu de cara já não aceitava. Mas como a gente está falando de Acabe, olha o versículo seguinte, o versículo 4. Respondendo o rei de Israel, disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto eu tenho. É fraquinho esse rei, né? É molinho demais, não é? Ele está assim, não, eu quero prata, eu quero ouro, eu quero as mulheres, eu quero os teus filhos. Ele diz, sim, senhor. É isso que o Acabe faz. Mas, como não tem acordo com o inimigo, e o inimigo nunca se satisfaz, e é uma das lições que a gente tira dessa história, não adianta você fazer concessão com Satanás, porque
Você está pensando que não, só até aqui, é só isso, que isso aqui dá certo, eu vou viver em paz, eu não mexo com ele. Uma vez eu ouvi um irmão falando isso para mim, não, pastor, assim, eu não mexo com ele não mexe comigo, e assim a gente fica. Não existe isso com o diabo. Não existe esse negócio de meio termo com Satanás. Então olha o que o inimigo faz, versículo 5, tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala bem Haddad, dizendo, ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, tuas mulheres, teus filhos, todavia, mesmo assim, você tendo topado, amanhã essas horas, enviarei os meus servos a ti, esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos, o meterão as mãos e o levarão. O que ele está dizendo é o seguinte, tá bom, você topou? Topou. Eu penso que ele já queria guerra mesmo. Tá mesmo você tendo topado? Amanhã eu estou mandando uma turma aí fazer uma revista no teu reino. E tudo que for aprazível, tudo que você gosta, tudo que tiver importância para você, nós vamos meter a mão e nós vamos trazer para mim. Eu quero que eles tragam para mim. Eu quero acabar com você mesmo, porque não tem acordo com Satanás. Nunca está bom. Não adianta você fazer concessão com Satanás. Só que aí o Acabe dá uma acordada, diga aleluia, aleluia, aleluia. Que aí no versículo de número 7, o rei de Israel chama os anciãos de Israel da terra e diz, notai, vede aí que ele busca o meu mal, enviar a mim por minhas mulheres, por meus filhos, pela minha prata, pelo meu ouro, e eu não neguei, mas olha o 8 agora, todos os anciãos de todo o povo lhe disseram, deu, né, rei? Chega, né? Não lhe dê ouvido, não consinta, não tenha concessão, não vai fazer acordo com ele. Chega. Chega de ficar topando, de entregar para o inimigo tudo que ele pede. Chega. Chega um momento em que a gente tem que dizer, deu, acabou, para aqui em mim. Em nome de Jesus. Toda a ação de Satanás chega, acabou. Hoje, para a glória de Deus. E é isso que as pessoas do próprio reino cobram do rei. E eu penso que ele só vai tomar essa decisão graças a essa pressão. E os anciãos vêm e dizem assim, não, chega, você não vai consentir com isso, já topou um monte de coisa e não deu, você não está vendo que não adianta fazer acordo com o inimigo? Não consintas. Devolve o recado dizendo que não tem mais acordo. É claro que dizendo isso, para a maior potência da época, que está unida. Quantos reis? 32 reis. Você está declarando guerra, você tem que estar confiando mesmo em algo sobrenatural. E ele devolve o recado no versículo de número 9, pelo que disse os mensageiros de Ben-Hadad. Dizei ao rei meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir o teu servo, farei. Porém, finalmente, isso eu não posso fazer. Eu não concordo. E foram os mensageiros, então, e avisaram o inimigo. E aí que começa o texto e a história de hoje, porque no verso 13, um profeta, um homem de Deus aparece. E no verso 13, glória a Deus pelos homens do Senhor. Um profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e disse, assim diz o Senhor. É tão bom ter um assim diz o Senhor, amém, irmãos? E Deus quer trazer um para nós aqui essa manhã. Assim diz o Senhor. Viste toda essa grande multidão, ó rei de Israel? Eis que hoje te entregarei todos estes inimigos, essa multidão de inimigos na tua mão, para que você saiba que eu sou o Senhor. Tem algo da parte de Deus para acontecer na sua vida maravilhoso, irmão. Mas isso tem um propósito. O propósito não é você sair. Você viu como é que eu arrebento? Não. O propósito é que você perceba que só o Senhor é Deus. Eu tenho no meu coração isso com uma clareza muito grande. Eu creio que existem pessoas aqui e estão oscilando, balançando. É tanta luta, gente, tanta coisa dando errado, é tanto projeto que não vai, é tanta coisa que não vinga, que os seus pés
vacilam. Claro que você crê em Deus, claro que você acredita no Senhor, você nem estava aqui. Mas sabe quando você diz, eu já nem sei mais, sabe, pastor, se eu estou perseguindo isso é de Deus mesmo, se Deus quer me abençoar, não sei, eu estou assim, pastor, estou assim, sem força para lutar. Pois algo grande da parte de Deus há de visitá-lo por esses dias, para que você saiba. Para que você saiba, não se esqueça disso. Quando acontecer, para que você saiba que o Senhor é Deus. Que o Senhor é Deus. Que a tua fé reavive, desperte novamente. Você volte a crer, como aquele homem que um dia creu, aquela mulher que um dia acreditou. Por esses dias o Senhor Deus quer nos visitar com uma experiência fantástica, sobrenatural de vitória sobre os inimigos. É isso que o profeta diz. Ele diz isso para Acabe. Acabe, vai acontecer para você ver que o Senhor é Deus. Vai acontecer. E aconteceu. Deus deu a ele uma vitória. Eles perseguiram os inimigos. Se você continuar lendo, o texto é bem comprido, vale a pena você ler depois, com calma, com tranquilidade. Mas o texto vai dizer no verso 16 que o inimigo veio, não teve acordo, né? Aí o inimigo veio e eles lutaram. E aí lá no verso de número 19, os moços dos príncipes das províncias, o exército seguiu, o exército de Israel venceu. No versículo 20 e 21, saiu o rei de Israel, feriu os cavalos, os carros, feriu os círios, com grande estrago. Deus deu vitória para Israel. Uma primeira vitória. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí é depois desta primeira vitória que vem o texto que a gente começou lendo. Então vamos organizar isso na nossa mente, a nossa ideia. E aí vem o 22, que para mim é importante. O que diz o 22? De novo eu leio. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta. Ele tinha acabado de ganhar da Síria, primeira vitória. Mas ele diz, olha, esforça-te, força, esforço, atenta, e olha o que você há de fazer. Porque no decurso de 1 ano, ele vai voltar, ele vai tentar de novo. A primeira lição, o inimigo sempre tenta de novo. Aí não tem nenhum amém, mas ele vai tentar mesmo assim. Ele sempre tenta de novo. Não é à toa que ele é chamado de o tentador. A tarefa dele é essa. Ele vive tentativas de nos atacar, de nos derrotar, de nos vencer. Eles tinham acabado de ter uma grande vitória. E quando a gente tem grandes vitórias, a gente tem que redobrar a nossa atenção, porque é natural que a gente tem uma tendência de baixar a guarda. Então eles recebem a visita do profeta e diz, olha, daqui 1 ano, ele vai voltar e vai tentar de novo. E aí no início do verso de número 22, ele diz, esforça-te, se organiza, melhora o que precisa ser melhorado. Se torne, para nós hoje, um cristão melhor, um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor. Não é porque, venci, não afrouxa, não amoleça. Cai dentro da Bíblia, vai para pé de Deus. Deus te deu vitória, mas isso não significa que o inimigo não vai tentar de novo. Levante muralhas e se prepare. Esteja pronto. Era o aviso de Deus para o rei de Israel. Daqui 1 ano eles vão tentar de novo. Se prepare, aproveite que você está bem para ficar melhor ainda. Amém, igreja? Para ficar melhor ainda. Por quê? Porque aí vem o 23. Porque os servos do rei da Síria, do inimigo, lhe disseram, olha o que os inimigos falaram para o rei da Síria. Os servos falaram para o rei, isso do lado inimigo. Seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós. Vamos traduzir? A conversa entre o inimigo era assim. Eles ganharam porque nós lutamos nos montes. E os deuses lá de Israel, na linguagem dos inimigos, né? Porque Israel só tem um Deus.
Mas os deuses deles lá são deuses dos montes. Por isso que deu certo a vitória para eles. Mas, olha o inimigo, mas pelejemos contra eles nos vales, nos campos rasos. E vamos ver então se nós não somos mais fortes do que eles. Então o inimigo está planejando voltar com uma estratégia de guerra diferente. Porque eles lutaram nos montes e perderam. Agora eles vão dizer, não, nós vamos lutar agora nos vales, vocês vão ver. Porque o Deus de vocês só é Deus nos montes. E aí surge então o nosso tema de hoje. Quero falar com vocês nessa manhã rapidamente sobre o Deus dos montes e o Deus dos vales. Nosso Deus é Deus em qualquer lugar. É tão bom você ver um Deus assim. O nosso Deus é Deus quando está tudo bem. O nosso Deus também é Deus quando está tudo ruim. O nosso Deus é Deus quando a gente está por cima da onda, na crista da onda, como diz um colega meu, está dando tudo certo e você está no monte. Mas o nosso Deus não foge de uma guerra no vale, querido. Ele é presente, Ele está contigo em qualquer momento da sua vida. Ele é Deus dos montes, Ele é Deus dos vales. Na cabeça dos inimigos, na Síria, a conversa entre eles era, deu certo porque lutou nos montes. Aí nós vamos voltar agora e nós vamos guerrear no vale. Aí nós vamos ver, porque nós vamos ganhar dele, nós somos mais fortes do que eles nos vales. Ah, mas não é. Desde que o Senhor esteja com você, seja no monte, seja no vale, a vitória será completa em nome de Jesus. E é o que vai acontecer. Quando a gente pula para o verso de número 28, eles voltam. E uma nova batalha surge. E agora, olha o que diz o 28. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse, assim diz o Senhor, aleluia, porquanto os sírios disseram, os inimigos falaram, que o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda essa multidão agora eu entregarei nas tuas mãos, para que vocês saibam que eu sou Deus dos montes, eu sou Deus dos vales. Olha o que Deus está dizendo para o rei de Israel, através de um profeta, ele diz, olha, a conversa lá é que eu só sou Deus dos montes. A conversa lá no meio dos inimigos é que eu só sou Deus quando está tudo bem com você. Quando dá tudo certo na sua vida. Mas por que eles estão dizendo isso lá? Assim diz o Senhor. Eu vou dar vitória para você não só nos montes, mas eu também vou dar vitória para você nos vales, para que eles vejam que eu sou Deus dos montes e que eu sou Deus dos vales. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o Deus dos montes. Todos nós gostamos de um monte. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com monte. Ao longo de toda a Bíblia, monte representa, significa, demonstra manifestação divina. Eu tenho que lembrar você que dentro do contexto da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não tinha prédio, não tinha avião. A ideia de um Deus no céu nos dá uma ideia também de que quanto mais alto você está, mais perto do Senhor, mais perto de Deus você também está. E aí a gente olha para os montes famosos da Bíblia e vê a manifestação de Deus, Monte Moriá, onde Abraão oferece o seu filho Isaque, ou não chegou de oferecer, quer dizer, ele deitou o filho, mas o sacrifício não aconteceu. Mas Deus pediu, suba no monte. E o que não falar do monte Sinai, o monte em que ele recebe as tábuas da lei em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Então normalmente quando Deus queria tratar com alguém, vem, sobe aqui, sobe no monte. Jesus vai ministrar o sermão,
o sermão das bem-aventuranças. E a gente vê lá o Monte das Oliveiras, são tantos os montes, quando Acabe desafia os profetas, Acabe não, o profeta Elias desafia os profetas de Baal, 1 Reis no capítulo 18. Vamos no Monte Carmelo, e aí nós vamos orar para ver qual é o Deus, que é o Deus verdadeiro. Enfim, monte é um lugar de manifestação divina, você pode dizer glória a Deus por isso? Monte é um lugar de manifestação divina. Monte é aquela fase, querido, em que, meu Deus, você está bem, você está por cima, e a gente percebe Deus na vida da gente. A gente olha para as circunstâncias que nos cercam, a gente vê Deus, as coisas funcionam, o negócio flui, o poder lhe é visível, a graça lhe é derramada, e a gente percebe de uma maneira mais clara a manifestação do poder de Deus. São nos montes. Mas o nosso Deus não é um Deus só de montes. O nosso Deus é um Deus de vales. E eu queria gastar um tempinho maior falando com você sobre esse Deus que quer te dar vitória nesse vale. Ezequiel 37. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Ezequiel 37. Esse aqui, irmãos, nós conhecemos. Pelo menos a maioria de nós já ouviu falar do Vale dos Ossos Secos. Já ouviram falar? Vale dos Ossos Secos? Ezequiel 37. Verso 1. Ontem eu estava aqui durante o bazar, em um dos atendimentos e lendo Ezequiel 37. Meditando sobre Ezequiel 37. Que acabou sentando perto de mim alguém para um atendimento e Ezequiel 37 foi o tema. Ezequiel 37 fala é uma visão, mas fala muito meu coração. Olha o verso 1. Ezequiel 37, verso 1. A palavra de Deus diz assim. Você pode ler comigo em voz alta? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Vamos parar um pouquinho aqui, não sei se você conhece já essa história, mas eu gosto muito da primeira frase. Veio sobre mim a mão do Senhor. Você sabe, irmãos, que quando a gente está... Você já passou por vale na sua vida? Você sabe o que é um vale? Qualquer coisa você me fala que a gente te apresenta uns vales aí. Se estiver faltando vale na sua vida, quem é que nunca passou por um vale? Vale é sinônimo de luta. Vale é sinônimo de tempo difícil. Mas foi num vale que Davi venceu Golias, em 1 Samuel 17. Mas existem vales ao longo de toda a Bíblia, onde batalhas foram travadas e o povo de Deus venceu, porque afinal de contas, Deus também é Deus dos vales, não só dos montes. Mas eu já tive assim alguns vales na minha vida que eu vou dizer para você. Vale é aquele momento que parece, meu irmão, que nada acontece. Você diz, o que é isso? Eu oro, bate no teto na minha oração, parece que não vai, não chega, a gente não sente nada, não percebe nada, não vê nada. O culto parece que é para todo mundo. Você olha do lado do vizinho chorando, e você diz, o que é isso aqui que está acontecendo? Que comigo não mexe, não fala comigo, não me balança, eu não entendo, parece que nada é para a gente, é um vale. Só luta, só guerra, só batalha. Esse texto de Ezequiel 37, tudo que vai acontecer aqui acontece num vale. E é um vale cheio de ossos. O texto no verso 2 diz que Deus faz ele andar no meio do vale, checando o estado, percebendo a realidade do vale. Ele percebe que os ossos não estavam só secos, os ossos estavam sequíssimos. Sabe que quando você olha para a realidade, você diz, não está ruim, pastor, está muito ruim. Mas está ruim com força, pastor. Está muito difícil. Aí Deus vira para o profeta na visão e o texto continua, ele dizendo assim, filho do homem, a pergunta na Bíblia é, poderão viver esses ossos? Mas eu traduzo para você, e aí, tem jeito essa situação?
Bom, aos nossos olhos, irmãos, pode ser que você olhando para o seu problema, você diga, pastor, eu não sei, não tem o que fazer não. O profeta disse, Senhor, o Senhor que sabe. O Senhor é que sabe, o Senhor pode todas as coisas. Se o Senhor quiser, se o Senhor... Não sei. Aí ele começa a dar orientações de como a gente deve se comportar num vale. Aí ele vai dizer, fala para esses ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Diz-lhes, assim diz o Senhor, vem a vida e a vida veio, aquele osso, aquele rebuliço, e a Bíblia vai dizendo que cada osso se juntou no seu osso, uma coisa de louco. As coisas começaram a entrar no seu devido lugar, a partir do momento em que começou a ministrar para os ossos. Irmão, e crente é meio louco mesmo, as coisas de Deus parecem loucura para quem não crê. Você imagina, você está passando ali e encontra o pastor assim no cemitério falando com o osso, e aí seu osso, como é que vai? Olha, eu ouvi a palavra de Deus, hein? A palavra de Deus diz assim, não sei mais o que, você está falando com o osso. A gente repreende vento, manda mal embora. Jesus Cristo, uma figueira. Mais ninguém vai comer de você, viu, figueira? Meu Deus, que coisa de crente mesmo. E começa a ministrar, começa a profetizar naquele vale, e a história daquele vale muda. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas essa primeira frase do verso 1 é que me chama a atenção, lá de meu coração. Veio sobre mim a mão do Senhor. Eu queria dizer para você, amando de Deus, que às vezes, irmãos, quando a gente se encontra num vale, tudo parece mostrar que Deus fugiu, que Ele se esqueceu da gente. Tem luta que a gente passa, momento na vida da gente, irmão, que a gente olha para tudo e diz, o quê? Cadê Deus no meio disso que eu estou passando? Mas querido, assim diz o Senhor Deus para você. A mão dele continua sobre você. Não é porque você está no vale. Não é porque você está numa fase difícil, num momento complicado, numa época, numa estação, que a mão de Deus se encolheu. Ela não se encolhe. Os ouvidos do Senhor continuam abertos. Ele tem poder para salvar, para livrar, para mudar a sua história, a sua sorte. Por isso eu amo esse início, porque o início diz, a mão de Deus veio sobre mim. O Espírito de Deus é quem está me guiando. E ainda assim, eu me vi no meio de um vale. No meio de um vale. E nós hoje, muitos de nós somos tentados a mensurar a presença dele na nossa vida pelo local onde nós estamos, por aquilo que está acontecendo, pelas circunstâncias que nos cercam. De maneira que, nossa, está tudo bem, olha só como Deus é comigo. Nossa, está tudo dando errado, olha só como Deus não é comigo. Isso é equivocado, é uma leitura errada. A mão de Deus está sobre você, nos montes e nos vales. Importante não é que fase você está passando, mas com quem você está passando. Salmo 23, Senhor é meu pastor, me faz repousar, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, temeria mal algum. Fala para mim, por quê? Porque tu estás comigo. Importante não é o tempo, a situação, a circunstância, o lugar, o momento. Está ruim, está difícil, está complicado, mas Deus é com você. Então se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer para você que Deus é contigo, não é porque você está no vale ou está no monte, porque o inverso é verdadeiro. Tem gente que olha e diz, estou no monte, então Deus é comigo. Nem sempre. Em Mateus 4, Jesus foi tentado por Satanás, e a última coisa que o diabo disse foi, levando a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo.
Não, eu quero estar com Deus. Quando Moisés ora a Deus, o Moisés diz assim: Senhor, a tua presença tem que ir com a gente. Eu não quero anjo, não. Aí Moisés explica: acaso não é a tua presença que nos distingue dos outros? Ora, não é o Senhor estar com a gente que faz da gente diferente? E não é verdade? Não é o fato de Deus estar com você que faz de você uma pessoa diferente? Claro, ou é o seu carro? Ou é a casa que você mora? Ou é os bens que você tem? Claro que não. O que faz de você uma pessoa diferente é a presença desse Deus com você. De um Deus que não te solta, de um Deus que não te larga, de um Deus que está contigo quando você está no monte. E glória a Deus pelos montes. Mas de um Deus também que continua com você, a mão dele sobre você, quando você passa pelo vale. Ele é contigo e a presença dele te guarda. E você sai do outro lado, livre, com a vitória na mão em nome de Jesus. Pois essa foi a vitória que Deus deu ao exército de Israel. E aí vem uma promessa que eu gostaria de liberar sobre a sua vida. Deuteronômio capítulo 11, verso de número 10 em diante. Deuteronômio capítulo 11. Queridos, preste atenção, que isso aqui é para alguém. Você acredita que Deus pode mudar o culto por causa de uma pessoa? Eu acredito nesse negócio. De vez em quando Deus faz uns negócios assim. Mas isso demonstra o amor dele por você. O carinho dele por você. Sabe? Deuteronômio capítulo 11, verso 10 em diante. Alguns anos atrás eu estava perdido. Perdido não é desviado. Perdido não é desviado. Perdido é perdido. Bem explicado, né? Não é uma revelação profunda, né? O que é perdido? Perdido é sem rumo. Perdido é sem uma direção. Perdido é que eu não sabia que decisão tomar. Eu não sabia. Eu estava perdido. Estava com Deus. Eu sempre acreditei no Senhor. Eu acredito que Ele dirige a minha vida. Mas estava num momento da minha vida completamente perdido. Num momento de transição. Mas eu não sei com você, comigo Deus, Ele não conta tudo. Ele só fala assim, ó, pisa aqui. Aí eu piso. E aí eu tenho que esperar outra palavra vir para dar o outro passo. Ele não diz, tudo isso aqui ilumina tudo. Não, ele ilumina, é como uma lanterna amarrada no seu pé, né? Você pisou aqui, ficou claro. Aí você pisa ali, e assim vai. Com Deus eu vou pisando, Ele vai mostrando depois, Ele conta. Eu creio até que Ele não conta tudo para não assustar a gente sai correndo. Mas em um desses momentos de escuridão, eu estava assim no carro com a Camila, e eu lembro que estava terminando um ano. E pela primeira vez na minha vida, eu não tinha para onde ir. A gente não tinha uma igreja para ir. E aí a gente no carro falou assim, terminando um ano, e a gente olhando assim, meu Deus, o saldo do ano horrível. Não sei se você faz balanço no final do ano. Às vezes é maravilhoso, às vezes você olha e diz assim, misericórdia. Que ano difícil, meu Deus do céu. Que ano complicado que nós tivemos aquele ano. E aí nós estávamos assim em Cuiabá, numa avenida de Cuiabá, com um carro. E aí tinha assim uma igreja. Uma placa, uma igreja. Eu não vou nem falar o nome porque está gravando, então está lá. É uma igreja. E não era nem Batista Nacional, não. Aí tinha lá um outdoor. E aí eu virei para ele e disse assim, vamos entrar aqui que a gente está precisando de uma palavra. Você já fez essas coisas na sua vida? Não sei se eu sou meio doido, né? Você disse, vamos entrar aqui que nós estamos precisando de uma palavra. A gente precisa ouvir Deus, ninguém conhece a gente aqui. Que eu queria uma palavra sem viés, sem que ninguém soubesse o que eu faço, o que eu sou, que um dia preguei, quero pregar. Não, eu quero ver Deus. Eu lembro que eu cheguei, a Camila
muito mais paciente do que eu. Não parece, para algumas coisas, né? A gente sentou, estacionou, deu a hora do culto e não apareceu ninguém. E eu falei para ela, vamos embora daqui. Vamos embora daqui, isso aqui não vai virar nada não. E ela falou assim, sempre usada, né? Calma. Deus tem algo para tratar com a gente aqui. Fique em paz, acalma o teu coração. É bom casar bem, irmão. Calma. Eu não, vamos embora, depois vai ficar só a gente e o pastor. Aí o camarada vai fazer um culto para nós. Pois é, eu não pensava assim, glória a Deus. Eu queria ir embora, porque ia ficar assim, imagina, eu e você sentados assim, você assim, então por que Deus está mandando? Não, eu queria ver Deus. Eu queria estar escondido no meio da turma, entendeu? Eu queria estar escondido e ver Deus falando comigo. E aí chegou assim, inexplicavelmente Deus, né? Aquela turma que parece que chega tudo junto. Eu falei assim, bom, agora que já tem uma turma aí, dá para a gente entrar, porque eu queria ficar escondido. E fiquei escondido, no meu cantinho, lá atrás, estou escondido. Mas Deus sabe que a gente estava quebrado. Por dentro, angustiado. E dizendo, puxa, sabe quando você olha para a sua vida e diz, meu Deus, tanta coisa parece ter sido em vão. Tanta luta, tanta guerra, tanto esforço, tanto trabalho. Aí você olha assim, preciso tanto de Deus, de uma palavra de Deus. E o texto, que é aquele pastor que eu não sei o nome dele, irmãos, até hoje, que ele pregou foi esse que eu vou ler para vocês. Deuteronômio, capítulo 11. Eu vou ler os versos 10, 11 e 12. Amém? Você pode ler comigo? 10, 11 e 12. Diz assim: porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, donde saíste, em que semeavas a tua semente e a regavas com teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor, o teu Deus, tem cuidado. Os olhos do Senhor, teu Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Vale a pena você ler esse texto em outras versões, mas deixa eu te explicar o que o Espírito Santo hoje quer nos dizer, quer dizer para você, quer te responder. Eu creio que Deus trouxe gente aqui que já trabalhou, já se empenhou, já guerreou muito. E você sempre fez muita força para colher. O que a princípio não é anormal. E quem quer colher tem que plantar. Mas sempre com muito esforço, sempre com muito empenho, os resultados vieram, mas sempre com muita dificuldade. Mas isso ao longo dos anos vai gerando desgaste e muito cansaço. Muito cansaço. Você tem que fazer força para colher, sempre desgasta e cansa. Então hoje o Senhor manda te dizer, pelo Espírito Santo de Deus, que há um tempo diferente da parte de Deus chegando para você. Um tempo que não vai ser como era antes. Um tempo em que, se no Egito você tinha que fazer horta com o pé, você já fez horta? Eu não estou falando de horta de grande produção, aquelas que você faz a valeta com calcanhar, assim. E ali você joga a semente, põe um pouco d'água. Ele está dizendo, olha, se era assim,
E você tinha que fazer força até com o pé. Eu vou trazer a você um tempo diferente. Um tempo novo. Porque nesse tempo, nessa terra, nesse momento, você não vai precisar de todo esse desgaste. Porque esse momento, essa terra, eu mesmo vou regar para você. Eu mesmo vou mandar chuva para você. E os frutos virão para você. Os resultados virão para você. É uma terra de montes e vales. Mas como o nosso Deus é Deus dos montes e dos vales, sobre essa terra e sobre a sua vida, os olhos de Deus estão e estarão continuamente sobre você, todos os dias. E um tempo de graça, um tempo de alívio, um tempo de colheita merecida, que você já fez por onde? Você já se esforçou bastante? Estou dizendo, um tempo de colheita merecida da parte de Deus virá sobre a sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu posso orar essa palavra com vocês? Você pode ficar de pé? Diferente? Culto meio diferente? Meio profético? Terra de que o Senhor Deus tem cuidado e os olhos de Deus estão sobre ela continuamente. Continuamente. Do princípio até o fim. Sempre. Seu Deus é Deus dos montes. O seu Deus é Deus dos vales. Pai, eu oro com a tua igreja hoje de uma maneira diferente e bem pontual. Eu oro essa palavra. Tua palavra, Deus, ela é oportuna. Ah, meu Deus, eu posso dizer isso com propriedade. Porque tu és o Deus dos montes, dos vales e dos desertos. Jamais nos desampara. E hoje, meu Deus, o Senhor trouxe essa vida aqui, essa manhã, para dizer: minha mão continua sobre você. Teu esforço não foi em vão. Você vai colher. Virá um tempo de graça sobre sua vida, de colheita abundante, porque o Deus dos montes, o Deus dos vales, está com os olhos continuamente sobre você. Continuamente sobre você. Desde o início até o fim, Ele te abençoa.